Olá pessoal, aqui quem fala é o Maicon. Eu sou desenvolvedor de software e durante meu dia eu trabalho com desenvolvimento de software para empresas. Eu gosto muito de desenvolvimento de software, tanto que na minha hora vaga de tranquilidade eu continuo desenvolvendo e criando alguns jogos ou alguns produtos, serviços. Esses dias eu assisto muito o competitivo de LoL e estava vendo esses dias tem o pessoal da Ilha das Lendas, muito legal, que fazem as cartinhas. Lá eles levam em consideração o desempenho dos jogadores, muitas coisas, inclusive o pensamento de cada um deles. Aí eu pensei assim, tipo, será que a gente consegue pegar dados da Riot e ver de forma imparcial quem foi o melhor ou pior naquela rodada ou num determinado tempo? Então eu construí aqui tô construindo, né, um MVP, onde eu pego as informações oficiais da Riot e, através dos dados e estatísticas, eu consigo bolar informações. E também facilitar minha vida na hora de publicar essas informações que eu tô juntando. Então o que tem aqui? Tem o LoL Data Brasil, não sei se o nome vai ser esse ou não, porque eu só estou fazendo MVP no começo. Criei um aplicativo, né, um site em Next.js, uso uma base do Supabase para poder facilitar ali, guardar as informações e poder fazer relatórios mais robustos, né? Não só o que tem hoje lá na própria base da própria Riot, senão não faria sentido fazer esse sistema, né? E o Supabase tem uma versão gratuita considerável, então é o que vale para mim. Eu não coloquei esse serviço em produção online, ou seja, só roda no meu computador, que facilita muito também para mim, parte de custo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem os dados do CBLOL e do circuito desafiante. Primeiro eu vou mostrar essa parte aqui. Então eu estou focando mais no CBLOL nesse último playoffs agora. Então se eu clicar em CBLOL, a gente vai conseguir ver as partidas. Esse TBD são as partidas que ainda vão acontecer, vão ser agendadas ainda. E aqui embaixo as partidas que já aconteceram, certo? Então agora aqui a gente pode ver aqui algumas partidas que aconteceram esse final de semana. Então vamos dar uma olhada aqui na Loud versus Vivo Cade Stars. A gente consegue ver um apanhado do resumo geral dessa série, né? Foram 4 jogos e juntando todos os jogos, a gente tem um gráfico radar mostrando como foi a Loud em relação a Vivo Cade Stars. E aí tem aqui os dados do que aconteceu nessa partida, número de inibidores, barões, dragões. A partir disso, a gente consegue ver também o gráfico individual de cada rota, como foi um topo em relação ao outro, o selva em relação ao outro, o mid em relação ao outro. O Mireu perdeu, mas ainda assim ele fez mais que o Envy, estatisticamente pelo menos. É o atirador e o suporte. Depois a gente consegue, jogo a jogo, a gente consegue ver estatísticas dos jogos. Então, nesse jogo aqui que a Loud venceu, o jogo 1, a gente consegue ver o que aconteceu da Loud em relação a Cade. Foi um stomp esse jogo. Só olhando os gráficos a gente consegue ver isso. A gente consegue ver informações de contribuição de cada jogador em relação a certas estatísticas, por exemplo, dano a campeões, o ouro gerado, abates do time, ao farm, a visão e a participação em abates, tanto da Loud quanto da Cade. Conseguimos ver o gráfico de radar também individual dos jogadores nessa partida e o campeão que eles pegaram, tanto da Loud quanto da Cade. Conseguimos ver a tabela de informações do vencedor. Isso aqui é uma tabela que já aparece normalmente em qualquer local, você consegue ver essa tabela. Aqui não tem nenhuma novidade. E
Para cada partida, a gente consegue ver isso. Tudo bem. Essas são informações que a gente consegue ver de uma partida específica. Se eu quiser ver um relatório da semana inteira, eu posso clicar em relatórios. Então, aqui em relatórios, eu procurei fazer gráficos com informações mais relevantes. Então, do campeonato dessa semana, do CBLOL, a gente tem informações tanto do CBLOL quanto do circuito desafiante. Esse consolidado em cima são todas as partidas que rolaram e aqui tem um score dos jogadores por ordem do melhor para o pior. Então ele mostra alguns dos jogadores que participaram. E esse score lá embaixo, depois eu mostro como a gente cria essa pontuação e o que vem para o futuro aí. No campeonato inteiro até o momento, os melhores por rota são esses aqui: o Chino, o Steps, o Corey, o Ayu e o Jojo. Cada um com seu respectivo score e seu gráfico radar mostrando o que eles fizeram. Uma coisa muito legal que eu fiz para facilitar minha vida é criar imagens. Então, se eu quiser pegar essa informação e publicar, eu clico em criar imagens. Ele está gerando essas imagens. E aí a gente pode ver que ele já gera ali a imagem. Tá da melhor forma? Ainda não, ainda tá meio zoado, mas a gente pode melhorar. Esse é o terceiro dia que eu tô mexendo nesse sistema. Meta de campeões, que tá rolando. Termômetro dos times. E por aí vai. Controle de visão. Também posso criar uma imagem dessa feature aqui. E aí, aqui embaixo tem relatório por etapa. Aí se você quiser saber em cada etapa o que está rolando, aí você consegue ver detalhado aquelas partes de cima, só que por etapa. Por exemplo, agora a gente está nessa etapa final, nas eliminatórias. Então aqui nos playoffs a gente consegue ver informações, por exemplo, apesar do Ackerman ter perdido, ele fez uma série incrível. Se você for olhar o jogo, eu tava olhando o jogo dele, o gráfico dele em relação ao outro suporte é coisa absurda. O Ackerman foi considerado o melhor em score. E aí tem aqui cada cada jogador. E aqui os melhores pro rota nesses playoffs até o momento. É o Chino, o Youngji, o Envy, o Bull e o Ackerman. O que foi jogado nesses playoffs. Termômetros do time no playoffs. Loud e Fluxo que ganharam. Lowe's e Cade no final. O jogador mais importante por time foi o Corey, Youngjae, K-Wing e o Ackerman na Lowe's. E por aí vai. Controle de visão. Quem ganhou foi o Zent. E aqui embaixo tem as regras que eu estou usando no momento de como interpretar os scores do jogador e de como fazer o termômetro dos times. Depois de dar uma pausa aí, é uma série de regras. Esses são os pontos que é para gerar o score, tanto do time quanto do jogador, que a gente vai refinando ao longo do tempo, porque, por exemplo, o topo deve ser avaliado diferente do suporte. E por aí vai. Eu fiz essas alterações. Porém, às vezes eu tô bufando um e debufando o outro de uma forma exagerada. Então a gente vai fazendo esse refinamento para chegar num resultado onde seja justo para todos. E basicamente é isso, pessoal. A minha ideia é essa. Tem muito mais coisas nesse sistema aqui que eu estou fazendo, mas a ideia é trazer informações baseadas em estatísticas, não no que eu acho, não em opinião.